Você chegar, por exemplo, você vai... eu até falei um pouquinho antes aí também até de adubação, né? Então, faz uma área pequena. O pessoal antigamente não fazia nada, não. O pessoal fez muito. Primeiro isso, tentar fazer com que ele não plante um só. Eu acho que é fundamental uma diversificação, 2 a 3 pastos, cada qual no seu local adequado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós temos o enorme prazer de receber aqui o Dr. Henrique Bruni. Henrique é engenheiro agrônomo, proprietário da HB Sementes, representante da Matsuda aqui na nossa região. E ele só tem um pouquinho mais de 20 anos de experiência na área para falar pra gente aí. Pouquinha coisa, né? Estamos aí, sempre aprendendo. 30 também. anos, com 20 o quê? 30 anos. Se eu tenho 32, você formou em 87? 87. Você tem 33 anos já de formado. Então, 33 Mas sempre anos. aprendendo, todo dia a gente aprende alguma coisa. Morrendo e aprendendo nessa vida. A gente não Deus, para nunca. É o que enriquece, né? Henrique, seja bem-vindo. Esse aqui o espaço é nosso mesmo, viu? Estamos aqui para trocar ideia aqui com o pessoal, que é uma galera muito ávida por conhecimento. Esse pessoal do meio do agro nosso. Com certeza. Não? Eu que agradeço, Doval, a oportunidade, o convite e parabenizar a vocês, né? Você, Eli, Júlio, Danilo também que está aí, né? Um projeto muito interessante, eu acho que acrescenta, eu gosto muito desse verbo, né? Acrescentar, né? Somar, então o que a gente puder contribuir também, a gente está aí. E foi muito interessante realmente essa iniciativa de vocês fazendo aí essa mesa rural. A gente fica bem à vontade, numa sede bonita de fazenda, né? Obrigado. Dentro da proposta do programa, né? Do Mesa Rural Podcast. Antes dessa era de pandemia, teve até um comentário mais cedo que assim, a gente viajava para longas distâncias para participar de uma palestra, para compartilhar ou buscar conhecimento, sendo que hoje é algo que a gente faz aqui e alcança aí o pessoal em vários... Não precisa sair de casa. Não precisa sair de casa, né? E aproveitar a oportunidade para dar aquele like aí no nosso trabalho e se inscreva no canal. E Henrique, mais uma vez, né? Seja bem-vindo. Obrigado. A gente sabe o quanto você contribui bastante para o desenvolvimento da região, principalmente aí trazendo o que há de mais novo na tecnologia de sementes, né? Como pós-seca 2016, Itapetinga tem se comportado diante do cultivo das pastagens? Verdade. A gente tenta sempre participar diretamente, né, do nosso setor. E como você falou aí, é muito interessante essa proposta de daqui a gente consegue, trocando ideias, informações, multiplicar, né, essas informações e passar para as pessoas interessadas. Então, na seca a gente passou um período muito difícil realmente e nesse período aí que o Daval falou dos 30 anos, eu me lembro de dois El Ninhos, né, que aconteceram na década de 90, foi bem rigoroso também. Foi aquela 96, 97. 96, 7, 8, 9, foi muito rigoroso. Foi quando, inclusive, aconteceu, na minha ótica, uma revolução aqui na região. Foi iniciando aí, porque depois que vem um revés é que aí as pessoas vão acordando também, né? Antigamente, antes disso, a região realmente tinha um índice melhor de distribuição de chuvas, capim colonião, né, abundante, mesmo com os erros de manejo que aconteciam, algumas secas, mas aí a natureza acabava consertando. Depois desse primeiro ciclo aí, que foi bem rigoroso, morreu bastante pastagem na região e aí foi mostrando, né, tudo aquilo que a gente estava também fazendo de errado e, claro, a seca castigando. Então ali começou a braquiarização da maior parte da região. Eu lembro até que numa fazenda que eu trabalhei, quando ela teve a venda, aí uma pessoa que foi lá, naquela época, quando teve já a pastagem lá, realmente dizimou bastante dessa propriedade, uma propriedade grande que eu trabalhava, e a gente já entrou com braquiária, braquiária decumbens naquela época, porque viu que o colonial não estava realmente respondendo. E aí, quando o proprietário colocou a venda, uma das pessoas que foi olhar comentou comigo assim, falou: Henrique, gostei bastante do trabalho, fazendo
elogiando aqui, você vem fazendo, mas tem uma coisa que eu achei péssima. Aí eu falei, mas o que foi? Pode ficar à vontade. Ele falou assim, rapaz, você plantou braquiária demais na fazenda, né? E porque naquela época ainda era assim, considerado como se fosse terra de segunda, né? Você plantar braquiária era em terra de segunda, não era nas terras de primeira. Então ali foi um divisor de águas na região, e de lá para cá a braquiarização só fez se intensificar. Aí veio esse outro período aí difícil, de 2014 mais ou menos. 2012 já começou, né? Para 2014 até 2016. Foi. Prolongado também, muito rigoroso, até pior talvez. Assim, depois que a gente passou, eu li um estudo que foi disponibilizado pelo pessoal até aqui da própria UESB, que a diminuição das chuvas começou a acontecer em 2012. Isso, exatamente. Só que se acentuou sim. em 2014 e foi até... Mas eu lembro, 2012 já foi bem assim, foi. Rigoroso, e aí continuou, né? Foi isso, porque eles fazem, né, um balanço hídrico anual, e aí eles falaram que em 2012 houve uma diminuição acentuada do volume de chuvas, e aí acho que foi 2012, 2013, aí 2014, além da diminuição, a concentração sim. em um período, e depois aí 2015 e 2016, que eu peguei esses 2 anos de forma integral, eu cheguei para trabalhar com a família de 1º de janeiro de 2015. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu olhei e falei, meu Deus do céu, tá seco. Eu lembrava que o pessoal falava bem assim, não, porque agora nós estamos nas águas. Eu falei, quando tiver na seca, lascou, né? Não vai ter nada aqui. Porque a gente puxava, reunia a vacada, reunia aquele gado. Rapaz, eu tenho uma imagem que eu tirei a foto assim, acho que de vez em quando aparece assim no celular com sugestão, e eu fico assim na tristeza, rapaz, porque é a vacada toda assim andando e o poeirão subiu de uma forma que tomou conta. E num local de pastagem, assim, que antigamente era pastagem, e aquilo, né? Uma cena marcante, né? Marcante. Eu lembro que foi aí que eu comecei a irrigar alguma coisa aqui de milho, de volumoso. Foi justamente aí. Já para fazer reserva. Já. Rapaz, foi um baque tão grande assim, que a gente olhou assim. Eu tinha gado espalhado, acho que nesse sul da Bahia toda. Chegou um ponto assim de eu sair domingo e de chegar em casa no sábado da semana e não ter olhado todo o gado ainda. E só mesmo vir em casa, pegar mais uma muda de roupa e voltar de novo, porque ainda tinha muita coisa para fazer de tão espalhado que o gado estava nessa época. E a gente não tinha muito o que fazer. Pois é, depois desse de 2016, foi um alerta para todo produtor que você tem que ter um volumoso na fase, você tem que plantar, você tem que ter uma reserva. Mesmo assim, a gente ainda percebe que ainda tem muito produtor que tem essa resistência, eu não sei se... Porque esquece de novo, né? Quando o tempo vai melhorando, aí fala... Tem uma validade. Até de vez em quando a gente conversa assim, aí fala, o pessoal antigamente não fazia nada. Não, o pessoal faz muito. O pessoal antigamente, vamos botar assim, antes dessas secas, e há mais tempo atrás, a filosofia era você abrir. Antigamente tinha muita mata, então os bancos financiavam para isso, né? Para você produzir. Então, era um outro perfil. Essa parte foi feita pelos mais antigos empreendedores, né? Deixaram um legado aí imenso até hoje. Mas quando vem essas agruras, no caso, aí é que se percebe que não dá para ficar do mesmo jeito. Antigamente também fala-se de secas rigorosas, né? Sim. E que não tinham os recursos que hoje até a gente tem. Porque antigamente morria mesmo o gado, né? Não tinha nem para onde levar, ainda tinha muita mata. Hoje você tem tanto aluguel de pasto, reserva para quem trabalha, né, pensando nisso, você tem outras alternativas, mas tem que sempre se pensar que ela pode vir, a gente não pode mais trabalhar realmente achando esquecendo, né? A gente teve aí depois de 2016, aí vieram 2 anos bons, né? A região realmente é fantástica, com tudo isso que já aconteceu, ela responde muito quando a chuva regulariza. Pessoas que vêm de fora aí ficam encantadas realmente, não sabem às vezes como é que acontecem, às vezes até áreas que o colonião vai voltando aí, naturalmente quando chove bem, né? Um dos capins mais exigentes. Mas o que muda, eu acho também uma visão e que é preciso ainda mudar um pouco mais, é aquela parte técnica realmente do empreendedor rural, ele tem que analisar que ele é um empreendedor, ele tem que ter a gestão para ele comandar, mas ele tem que ter um apoio técnico para poder tocar a fazenda, entendeu? Porque não adianta querer entender de tudo, né? Então você tem que ter ali um técnico bom, uma equipe técnica boa para poder discutir, trocar as ideias, e aí ele vai decidir em cima
da condição dele, tudo, né? Ô Henrique, uma coisa que eu sempre observo na região é manejo. Isso. A gente sempre, uma coisa que nos últimos anos mesmo eu tenho aprendido muito sobre manejo e estou aprendendo ainda, e cada pastagem tem uma forma de manejar bem diferente da outra. E a gente tem uma tradição enraizada aqui na nossa região, eu acho que não só na nossa região, mas no agronegócio, de sempre você manejar a maioria dos capins de uma forma igual. Uhum. Só que não é, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Então, fala um pouquinho pra gente essa questão de manejo, como é que você está enxergando, o que você está vendo aí na prática, que você é um cara do campo mesmo, você é um cara que está todo dia na prática. É difícil a gente encontrar Henrique na loja. É por isso que eu falo, a gente sempre está aprendendo, graças a Deus. Todo lugar que a gente vai, a gente aprende. Ultimamente aí, até que a gente não está indo tanto não, mas... por causa da pandemia. A gente tem viajado menos, mas de qualquer maneira a gente procura sempre estar atendendo. Mas manejo, assim, é de graça, né? Porque manejo é um conceito. Manejo é um conceito que você não está pagando nada para poder utilizar. Ele é mais pegar realmente, treinar a equipe, né? A mão de obra e o proprietário também aceitar que isso é o fundamental na propriedade, né? Que cada capim tem sua altura ideal para entrar, para sair, para respeitar. Aí tem a questão também que hoje acontece demais, até hoje, o capim perfeito não existe, né? Então assim, ele quer plantar todas as vezes só de um capim só, a fazenda. Aí às vezes ele tem mais de um, aí realmente quer manejar igual. Então essa dificuldade acontece. A semana passada foi interessante que eu estava contando aqui, que eu tive numa fazenda lá no sertão. E aí o proprietário, ele está fazendo cursos de gestão, mas ele está, rapaz, assim, lendo 4 livros por semana. Livros técnicos e tal, e aí ele me mostrando manejo de pasto. Ele, rapaz, isso aqui é tudo, né? Eu falei, é mesmo, né? Então, assim, está consciente disso. Aí ele já está até se aprofundando demais, ele já está entrando até numa coisa que talvez não precisasse, mas ele está gostando tanto que ele está indo. Então, realmente é fundamental que a gente consiga treinar a mão de obra, ter esse domínio do manejo, que vai passar, claro. Aí tem alguns investimentos que vão ser feitos para redimensionar a fazenda, modular, dividir mais ela. Mas na hora que a gente consegue fazer isso, e a nossa pecuária aqui da região, que é uma pecuária, como eu estava falando, uma região muito boa, mas é uma pecuária assim, o pasto está em primeiro lugar, né? Se a gente tratar bem ele, com certeza, e claro, São Pedro também colaborar, aí a gente tem uma resposta que em muitos lugares não tem. Não é verdade. Se a gente fizer alguma coisa, primeiro com manejo, depois quem sabe se pensar, pegar uma pequena área, fazer uma adubaçãozinha, né? E aí você vai acompanhando. Eu acho que tem degraus para a gente Henrique, passando por um... Agora voltando um pouquinho, nós fomos lá na frente, agora a gente volta novamente, né? Já foi para o manejo. A escolha da forragem. Porque aqui em Itapetinga, hoje, você tem muito uma cultura do decumbis. Sim. É decumbis. Só se fala no decumbis. Dificilmente... Só me interrompendo, o nosso comércio hoje já responde por quase 80%. O decumbis. Só que são muitas variedades que tem de capim. Decumbis é quase 80%. Quando você vai numa propriedade, como é que é esse processo de escolha? Porque, por exemplo, eu já passei por isso, então estou só te perguntando para poder provocar a discussão que na época você provocou aqui com a gente. Como é que passa esse processo de escolha da forrageira? Olha, eu sempre tento conversar da seguinte maneira. Eu comentei um pouquinho agora, não tem capim perfeito. Todos têm defeitos, todos, não tem jeito. Procurar adequar em cima do que a gente tem em termos de solo, de fertilidade na propriedade e tentar colocar também na cabeça do cliente que ele não plante um só. Sim. Se ele for pegar uma fazenda tipo assim do zero, ele tem várias, com certeza, toda fazenda tem. Tem situações de baixada, tem situação às vezes que a terra está um pouco mais arenosa, tem situação de declive. Então assim, você tem como plantar ao menos 2 variedades, para poder não ficar naquele velho ditado de colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Sim. Como todo capim tem defeito. Antigamente não era tudo colonião, né? E depois aconteceu o que já aconteceu. Então, primeiro isso, tentar fazer com que ele não plante um só. Eu acho que é fundamental uma diversificação, 2 a 3 pastos, cada qual no seu local adequado, entendeu? Se é uma área com mais declividade
O decumbens é um excelente capim, não tenha dúvida. E aqui para a região ele se mostrou, por isso que ele é o mais plantado, porque depois desses períodos secos, né, que a gente comentou aqui, foi o que mais mostrou resistência. Aí tem a questão também do banco de semente. Quando chove bem, ele floresce várias vezes no ano, então ele deixa um banco de semente ali interessante. Caso venha a sucumbir, volta o banco de semente. Mas nós tivemos casos aqui, naquela seca, do pessoal plantando búfalo, plantando andropógon, plantando urucloa, capins realmente de regiões de outro bioma, né? Não é o nosso bioma. Né? Você pode até tentar, mas eu acho que não seria esse o caminho. Você tem que analisar o bioma que você está, né? Solo que você tem, topografia, para você decidir o capim. Tem algum pânico, conhecendo bem essa região nossa aqui, tem algum pânico que você está vendo assim, que está se destacando bem aqui na região? Sim. Só voltando um pouquinho atrás, para finalizar a questão da escolha do pasto, sim. Aí tem o objetivo da propriedade, né? Que é fundamental. De repente eu estou falando aqui, mas aí a pessoa quer fazer só cria. Ou ele vai fazer o ciclo completo. Isso aí também é muito importante na escolha também. É que não é uma escolha, é uma escolha multidisciplinar, né? Sim. Você tem que pensar em várias coisas. Eu lembro que na época a gente passou muito por isso. A gente, qual o objetivo e tal, como é que a gente vai fazer, que categoria vai comer aqui, ali, qual o desempenho que a gente busca, qual é o tipo, né, resistência e tal. Isso aí é bem interessante, a gente passou por isso e eu acho que todo mundo que está formando pastagem ainda, né, que ainda tem muita para se formar. Tem muito ainda. Tem que passar bem por isso aí, né? Em relação, sim. Essa questão que você colocou aí de evitar ter apenas uma variedade de pasto representa, de uma certa forma, uma segurança alimentar para os animais, por conta de que uma variedade pode ser susceptível à praga ou à seca e talvez a outra não. Exato. Aí proporciona essa segurança alimentar. E os ciclos, né? Às vezes você tem, por exemplo, vamos dizer, um pânico, que não é que você estava perguntando. Aí o pânico, ele é um capim de estação, ele vai chegar ali abril para maio, ele está florescendo, aí ele vai dar uma diminuída grande na produção dele dali em diante. Nós temos aqui uma condição boa que é o inverno. O inverno nosso normalmente chove. Né? Aí é onde entra muito bem o decumbens, eu acho. É bom ter, eu acho que o decumbens é um capim hoje, assim, para a região que tem que ter na propriedade. Não pode faltar. Tem que ter ele. Você tem que ter, assim, mas não ter a totalidade, primeiro de nenhum. E no caso dele, menos ainda. Você tem que ter um percentual que vai servir para o que você falou. Ele vai ser, é uma maneira também de você ter uma reserva na propriedade. Você deixa ele lá, ele vai ser um feno em pé bom, de qualidade, para um segundo semestre. Você já tem proteinado, você pode usar. Então é um fator importante. Eu ia trazer essa questão que a gente chama de diferimento de pastagem. Sim. E quando se usa um pânico e um braquiária, geralmente se usa o pânico no período de mais chuva, que é quando ele apresenta uma maior relação folha-como e a qualidade é melhor, e deixa essas áreas de braquiária reservadas para o período seco, que em relação ao pânico, o braquiária ele apresenta mais folhas e menos couro. E com melhor. Exatamente. E com o proteinado você consegue corrigir esse déficit proteico da pastagem, proporcionando pelo menos uma mantença dos animais. Não chegar a causar aquele efeito boi sanfona, né? Exatamente. Eu acho que aí, assim, pelo que a gente está conversando, já está chegando mais ou menos ao que poderia ser, porque não tem um pacote exato, né? Cada casa é um caso, cada fazenda é de um jeito. Mas assim, eu acho que tem que ter os dois. E o pânico, ele ficou bem esquecido na região. Aí, voltando ao que você estava perguntando, tem vários. A gente nota primeiro, colonião volta assim muito na região. Já está mostrando, né? Ele foi introduzido aqui há mais de século, né? Porque é um capim que veio da África, mas é como se ele fosse nativo aqui da região. Ele se naturalizou, né? Então, você mexe com o solo, às vezes você tem uma área de capoeira que você mexeu ali, ó ele, né? Para mim isso mostra que é a casa dele, né? Rapaz, é interessante. É a casa dele, ele está mostrando ali. A natureza. Em uma determinada época o colonião reinava, né? Isso. Aí degradou, ele meio que, entre aspas, desapareceu, mas o banco de semente está no solo. Tá lá. E quando você deixa a área meio que descansada ou capoeirada, ele aparece de novo. Ele começa a aparecer. Olha como a natureza consegue regenerar. Exato. Se não fosse essa regeneração e fosse acabando e pronto,
a gente estava mais ou menos. Tem que respeitar. Quando você se alia a ela, geralmente dá certo, né, Pois o negócio. Então tem que aproveitar tudo isso aí. Então ele é um capim que a pessoa... Eu já fui em fazenda e a pessoa tem a área praticamente já reempastando de colonião e ele meteu o trator. Aí eu falei, mas rapaz, como é que você vai fazer? Essa área tá empastada, você vai plantar? Não, virou praga, isso aí é tipo assim, não serve mais. Então, Não, aí são assim, aí já radicaliza um pouco, né? Tem gente que é porque aquele negócio, tem que plantar um capim-sol, ou é um manejo só, porque facilita, né? claro. É um capim só, um manejo só, então facilita. Mas pô, você vai gastar primeiro e vai investir numa área que está formada, praticamente, né? E com capim nobre. Até pra você vender uma fazenda hoje, o pessoal fala, fazenda é boa, tem até colonhão. Tem até colônia. Eu me indico Já assim. mudou daquela época que eu falei da crítica que eu recebi. Hoje o pessoal E já tem gente também, por exemplo, eu tenho alguns clientes que eles perguntam, por exemplo, que eles querem, digamos assim, querem que tenha mais braquiária mesmo, não quer que tenha muito. Quer que, se tiver colonião, ok, mas ele prefere que tenha bem mais braquiária. Ô Henrique, pro nossa região, pro nosso clima, a pessoa não quer pânico de jeito maneiro. Aí você indica sempre para ter no mínimo dois capins diferentes. Do braquiária em si, com decumbis, qual que você indicaria assim para nossa região? O decumbis, o basilisco, né, que é o que é mais plantado hoje, tem os defeitos da susceptibilidade à cigarrinha. Ele tem, na época também do inverno, acontece muito com bezerro, principalmente. Você chegar a apartar uma bezerrada e aí colocar nele, aí pode ter o fungo e ele ter a fossensibilização, né, que é a engeadeira popularmente conhecida. A produção dele nas águas é menor, mas acaba dando uma uniformidade, porque no inverno também ele produz. Por isso que eu acho que é bom. Ele compensa, Não né? é isso? Por conta do inverno que os outros dão uma parada. O braquiarão é um capim interessante, ele é resistente à cigarrinha. Não tem, como a gente fala que todo sem defeito, ele não tem a mesma rebrota de um decumbis, mas é um capim de produção de massa maior, entendeu? Muito palatável. Agora ele também foi sacrificado com a seca, morreu bastante, não voltou pela semente. Então assim, hoje os clientes também assim, não querem o braquiarão. Eu acho que seria uma alternativa, porque tem manchas, grandes manchas, tirando assim regiões onde o solo é raso, de mais cascalho, pissarra, ele realmente ali ele sente bem mais e precisa de um pouco mais de profundidade, mas tem muito lugar que dá para plantar o braquiarão novamente. Então eu acho que seriam opções interessantes. Área com braquiarão, se a pessoa não quer pânico de jeito nenhum, né? A área com decumbis. E tem variedades também que foram surgindo, porque a pesquisa não para, né? Graças a Deus. Então assim, aí um capim que seria muito interessante também, mas esse aí, quando a gente fala, pela dificuldade de manejo, as pessoas também não querem, que seria o MG5, apesar de eu ser Bahia, eu vou falar MG5 Vitória, ou o Xaraense, né? Mas assim, é difícil, é um capim hoje que a gente vê que a pessoa, só quem consegue dominar, quem domina bem o manejo dele, nossa, Mas por que, Henrique? Eu não conheço ele direito, não. Ele é uma variedade de brisanta, né? O braquiarão é Braquiária brisanta marandu. A variedade eu cultivar. E ele é Braquiária brisanta MG5. É um capim de alta produção de massa, chega quase a produzir igual a um pânico. Ele floresce só no final de junho, então ele fica verde mais tempo, porque é uma outra situação também. Como a gente teve essas secas todas, todo mundo vem procurando capins mais resistentes, primeiro, mais resistente à seca, para ele poder fazer o investimento e não perder, né? Um risco menor para não perder. Outra coisa é que o capim que sementeia floresça várias vezes, para poder ter esse banco de semente, caso venha a ter uma seca rigorosa. Todo mundo está com medo, né, das situações. E só que esses capins que florescem muito e florescem cedo são capins precoces, eles também, normalmente embaixo deles já vão ficando folhas secas, né? Então a produção é menor. Aí, por exemplo, o MG5, como o colonião sementeia em maio, então ele fica vegetando mais tempo, né? O MG5, final de junho, é interessante. Mas por conta disso, dessa situação, todo mundo com medo de seca, acha isso desfavorável. Só sementear uma vez e no final de junho. Tanto que em área de produção de semente, onde se colhe semente para comercializar, tem que ser irrigada ele. Ele não produz semente. Porque na região estacional, quando chega em abril, para de chover, você tem que continuar molhando ele para ele produzir semente. Agora, qual é a dificuldade dele no caso? Como ele é tão rápido de rebrota, pela posição dele, né, que o sol penetra bem na base dele, tudo, ele é violento para rebrotar. Aí a pessoa às vezes deixa, não volta com o gado no momento certo, ele passa do ponto. Passou do ponto,
ele começa a enrijecer, ele fica fibroso, aí o gado já aceita ele menos. Então assim, tem essa dificuldade, né? Você colocou a questão de áreas que trabalham com produção de semente tem que irrigar. E pensando numa área estabilizada para se trabalhar com o consumo direto para os animais, Sim. em relação ao banco de semente, ele consegue se manter ao longo dos anos? Florar e essa semente Na fazenda? nascer na Só fazenda? Não há necessidade, né? Não, eu falo assim, ele consegue se manter, né? De lançar a semente e essa semente germinar novamente. Se houver espaço, né? Na área, porque... A questão é você dar o descanso de gado nele para ele poder chegar na a verdade, sementear. essa questão aí, a gente antigamente tinha, né? De deixar sementear, ou todo ano, ou então de 2 em 2, fazer uma escala para ter esse banco de semente. Mas quando você está um manejo bom e a fazenda está bem empastada, essa semente não vai nascer, né? Não, ela vai ficar lá só Ela não de vai banco de semente. achar o primeiro nutriente que ela precisa, que é a luz do sol. É a luz. Eu coloquei só pela questão de áreas de produção de semente ter que irrigar. Eu falei, será que... Mas no caso, a área de produção de semente para irrigar é do MG5. As outras assim, você pode irrigar, mas como o custo também já é maior, a maior parte Essa das pergunta áreas... que eu fiz foi em cima do MG5. Ah, né? sim. MG5 não tem jeito, tem que irrigar. Tem só irrigado. Porque você só produz semente em região onde o ciclo é certo, né? De chuva. Não dá para chegar na época de colher como agora e tá chovendo aí. Já era. Não dá. Grão com chuva. Não vai bem. Não dá. E assim, quando a planta ela lança a semente, ela mobiliza toda a reserva nutricional para a semente, para essa Isso. semente ter esse nutriente para conseguir Exatamente, germinar, né? E aí acaba perdendo qualidade. Exatamente. Nesse momento é onde a gente deve entrar lá com algum tipo de suplemento para estar Sim, corrigindo. para dar uma corrigida. Essa Exatamente. deficiência. Melhorar a digestibilidade, né? Mas no caso dele acontece isso. Perde-se no manejo, aí depois falar o capim não presta, né? Aí não é Então assim, se a gente for falar, é braquiarão, você não quer pânico de jeito nenhum, braquiarão, decumbens, seriam essas situações. E aí a gente está falando de variedades novas, aí MG5, Piatã, mas também ele tem um pouco dessa mesma situação do MG5, ele se passar do ponto, perde, e foram surgindo vários outros, né? Tem MG4 também, que aí já parece mais com o decumbens, tem um pouquinho mais de tolerância à cigarrinha. A produção é quase igual, também é resistente à seca. Ô Henrique, depois dessa seca de 2016, que é inevitável a gente falar sobre ela, acho que todas as conversas que a gente teve aqui até hoje, Chega em nesse algum ponto. momento a gente fala da seca de 2016. E a gente percebe assim que na verdade a gente começa a mudar até um perfil de investimento. A gente conversando com o Alicate recentemente, a gente estava falando e ele justamente trouxe isso. Hoje o fazendeiro ele tem que cuidar primeiro da folha, da planta, do capim. Sim. com E certeza. depois pensar em outra coisa. Para o gado de leite hoje, a gente até visitou recentemente o Luiz Girão, lá no Ceará, e a gente ficou muito impressionado, assim. O pessoal numa região onde não tem chuva, chove 4 meses no ano, e quando chove, chove de uma vez, e depois acabou, não chove mais. Chove tanto que tem problema com umidade no solo, começa Olha, a lamear e ter problema de casca. Excesso, né? Excesso. É um solo com baixa taxa de drenagem, não drena direito, entendeu? Então qualquer chuva, Não, muita infiltração. ali se você cuspir 2 vezes no mesmo lugar, faz lama, entendeu? É impressionante. E aí eles produzem tudo irrigado. E aí você vê, naquela situação, naquela condição, os caras irrigando e com altíssima produção. O que a minha pergunta vai permear nesse sentido. Hoje em dia, pensando em irrigação para pastejo direto, porque quem trabalha hoje com gado de leite, uma das maiores dificuldades é volumoso. Chega a certas épocas do ano que a gente, de fato, a oferta de volumoso é muito baixa. Sim. E em alguns casos, a oferta no ano inteiro, às vezes, não é tão satisfatória. A gente está aqui com um capim, que eu vou deixar você apresentar ele um pouquinho melhor, que você vai saber falar melhor Você que falou eu. dos pânicos, aí eu já fiquei com vontade. Pois é. Fala um pouquinho desse, que é o queridinho do momento para irrigação, né? Todo mundo vai falar de irrigação, hoje só se fala desse capim. MG12 paredão. Não é ele? É ele mesmo. Ele mesmo. Isso a genética nessa área de pastagem não para, né? Tanto a Embrapa, né, que é a empresa pública, sempre tem lançamentos interessantes e no caso do MG12, que MG significa Matsuda Genética, né? A Embrapa é BRS, o nome do capim.
MG, Matsuda Genética, o nome do capim. Então MG12 Paredão. Esse foi o último lançamento, junto com uma braquiária também, que parece também, quando é cumbas, é a MG13 Braúna, mas aí é uma braquiária bem rústica também. No caso do MG12 Paredão, até então é a gramínea de maior produção de massa que existe, de maior percentual de proteína, tirando os capins elefantes, né? Os napiês, as variedades de capim elefante. Então, dos pastos normais, é de maior produção de massa que tem. Então, é realmente um capim fantástico. Também é de estação, porque ele vai produzir bem, muito, até abril, maio. Ele produz um pouco ainda, mas vai cair 60%, 70% da produção no meio do ano. Mas é isso normal dos pânicos, da luminosidade. É o fotoperíodo, não tem jeito. Mesmo com irrigação e tudo mais, ele vai produzir muito. Aí você tem que ajustar a taxa de lotação ou ter reserva, né? Mas assim, se a gente quer trabalhar com pasto, e se for pasto irrigado durante o ano, mas você tem que ajustar, não tem jeito. Você pode trabalhar aí com ele com 10 UA no verão, adubando, vai aí tranquilo. Mas quando chegar no inverno, você vai cair com uns 3, 4. Mais uma vez recai na ajustar. necessidade de ter mais de uma variedade de pastagens. Exatamente. Né? Aí se você tem, e Doval perguntou antes lá sobre algum pânico, ele seria assim. Aí claro, tudo que produz mais é como a vaca de leite. Certamente no curral as melhores, às vezes são as 3/4, são vacas mais exigentes, então produz mais, exige mais. Né? Capim é a mesma coisa. Produção maior, ele também é mais exigente. Em quê? Em fertilidade de solo. Mas graças a Deus aqui, apesar de ter, claro, degradado, mas a gente ainda tem uma condição boa, acima da média de muito aí do Brasil, onde a gente tem que chegar às vezes para poder... Quando as pessoas chegam aqui de fora, aí vão começando a descer o Marçal, que vê tanto colonial, sempre vê, já fica, meu Deus, como é que pode? Porque eles têm que fazer tudo para poder ter, se for pensar em ter um pânico, tipo um Mombasa, um Tanzânia, um MG12 Paredão, tem que fazer toda a correção, tem que adubar, tem que, né? E aqui a gente consegue, às vezes, isso até sem fazer. Sem fazer muita coisa disso aí, né? Não, na condição natural. Então a gente tem que aproveitar, porque aqui é igual dar um empurrãozinho ladeira abaixo, né? A gente... Água ladeira abaixo, fogo acima, ninguém segura. Ninguém segura. E aqui na região, o capim, quando vai bem na época das águas, também ninguém segura, ninguém segura, é uma explosão. Então, o que você comentou e que a Alicate falou também, certíssimo. A gente tem, assim, manejo que a gente está falando, né? Fundamental. O pasto é nossa lavoura. A gente tem que ficar como o pessoal agricultor faz, vai olhar de repente para antecipar uma entrada de uma cigarrinha, entendeu? Ter esse olhar mesmo de hoje eu já ouvi alguma coisa que existe algum defensivo para cigarrinha, não existe? Tem desde o fungo, né? O natural, a dificuldade às vezes é a aplicação, o momento da aplicação, porque é numa época que normalmente é bem quente, né? Então tem que ter os horários corretos e tal, mas tem sim produto. Agora, só que normalmente quando a gente fala assim, deu cigarrinha, já tá, né? Quando percebeu, já tá. A planta já tá bem sugada, tudo. Mas é isso, aquilo que você falou, né? Prever. Mas prever, não é prever, tem até que tomar cuidado com essa palavra, que alguém pode achar que a gente vai chegar lá, jogar uns búzios, uns dados e vai prever, né? Não vai chamar a mãe de nada. Prever é trabalhar e olhar prever, quando a gente fala assim, é prever o auge do ataque. Isso. Porque ela já começa a dar sinais, você já começa a ver uma infestação grande e tudo mais. Tem que antecipar, né? E aí também precisa, a turma tá treinada, às vezes, o vaqueiro quando tá no pasto, então ele também, porque precisa passar por tudo isso. Esse tipo de treinamento, às vezes, é que eu sinto assim que a gente peca muito enquanto proprietário, porque a gente deveria... proprietário e gestor, nós aqui, isso é uma meia-culpa de todos nós, gestores. A gente tem que procurar treinar a nossa equipe, porque quem está no dia a dia, quem de fato passa na pastagem todo dia, não somos nós. Pois é. A gente passa uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, mas quem passa todos os dias são eles. Eu lembro que quando eu fiz esses piquetes aqui da frente da sede, a dificuldade que foi para poder a gente começar a fechar a taxa de lotação, botar na cabeça deles a altura de entrada, a altura de saída e tudo mais, e de uma forma que não fosse, eu até brinquei um dia, falei, não rapaz, tem como medir com a réguazinha, tá bom, agora eu vou ter que andar com a régua também. Eu falei, não moço, mas até a própria varinha que você não anda com a varinha para tocar o gado, anda, você faz uma marcaçãozinha ali, ó, naquele ponto ali é o ponto ótimo, a marcaçãozinha vermelha que a gente botar embaixo, é o ponto mais, aí ele,
tá bom. Aí daqui a pouco, uns dias eu voltei, ele tá lá com ele mesmo pegou a varinha e fez uma marcaçãozinha assim embaixo. Da última vez que você tirou, o capim tava aqui, aí eu vou aproveitar aqui. Quer dizer, foi pela iniciativa dele, né? Isso, mas tem que ser. Eu acho até que a gente tem que fazer mais interações também entre propriedades, visitas, e fazer onde, assim, levar realmente as pessoas ali do comando, né, do manejo diário, para ir também visitar onde está dando certo, tudo. Isso é muito bom para poder alertar. Eles acreditam mais assim do que a gente chegando e falando. É verdade. Eu lembro que tem nada a ver com as... Quer dizer, tem a ver, mas não está falando de pasto e tal. Mas uma vez eu cheguei e levei já para uma propriedade uma ordenhazinha mecânica. Dessa de balde ao pé e tal. Levei porque para mim estava muito claro de que tinha que ser aquilo, não tinha mais jeito e tal. Só que eu não avisei o principal, né, o vaqueiro, que essa mudança ia acontecer e tal. Rapaz, foi uma dor de cabeça do mundo. E depois eu fiquei pensando, nossa, mas eu que fui errado. Eu cheguei com o negócio já pronto. E a ideia era minha, esse conceito de falar, não, é melhor para você. Ele não estava entendendo. A mudança assusta, né? Toda mudança é cultural, né? Aí eu falei, não, eu fiz errado. Eu tinha que levar ele primeiro comigo numa fazenda onde já tenha, para conhecer. Aí ele vai conversar também com o vaqueiro de lá. Aí eu falar, rapaz, o negócio é bom. Aí ele vai acreditar, né? Que ele tá vendo todo dia e tal. Então, assim, quando a gente vai fazer essas mudanças que são muito enraizadas, muito culturais, tem que ter uma E muitas vezes essa mudança ela é brusca demais, porque do jeito que às vezes meu pai fazia, meu avô fazia, e aí vem aquela cultura, aquela tradição de se fazer daquela mesma forma, e você chegar para a pessoa e falar assim, olha, a partir de hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Pois é. É difícil. Porque é melhor. Porque é melhor, melhor como. Melhor como. O cara faz melhor como. A vida toda eu fiz assim. E deu certo, né? Meu pai fazia assim. Minha mãe tem um caso que ela conta que diz que tinha um rapaz que ele, toda vez que ele ia entrar para a direita, ele dava seta para a esquerda. Toda vez que ele ia entrar para a esquerda, ele dava seta para a direita. Aí o filho um dia no carro falou, pai, você não tá vendo que você tá fazendo errado. Olha, a vida inteira eu fiz assim, deu certo, não é hoje que vai dar errado. Então, como é que muda? Como é que você muda? Às vezes os conceitos já enraizados, eles são dificílimos. A gente tem que ter bastante assim, sensibilidade, bastante tranquilidade nessa hora. E eu acho que sim, essas visitas ajudam muito. Bora num lugar onde já está funcionando, você vai ver como é que é. Tem muita gente assim que estão de portas abertas para estar compartilhando né, essas informações. Tem vontade de... Tem disponível aí no mercado várias pessoas para orientar, que sejam os técnicos, que seja representante, que sejam os amigos. Exatamente. Tem muitas fontes da gente estar buscando essas informações. Aí depois troca ideias, né? Claro. O conhecimento hoje está fácil, né? O próprio, por exemplo, através do sindicato rural, tem... Hoje eu não sei como é que está exatamente, mas já tiveram vários programas assim. Tinha um mesmo na época que eu estava lá, era o FEM Corte, Formação de Empreendedores em Gado de Corte, FEM Leite. Aí depois mudou o nome, mas o conceito é mais ou menos o mesmo, que não é só aquele curso de uma semana, de 3 dias. É um ano, né? 2 anos. 2 anos, eram 2 anos. Então o pessoal se encontrava mensalmente aí no Parque de Exposições e também tinha as visitas nas propriedades. Então, vamos dizer, eram 20 pessoas, tinha que ter essas visitas, as 20. Uma vez em cada fazenda. Então, e havia interação entre eles. Eu acho que funcionava. Hoje eu acho que é Senar Leite o nome. Foi mudando pro Senar, depois... Não é isso? Isso mesmo. É mesmo. Hoje eu vi esse Eu achei bem interessante, porque o outro curso é bom, mas só que é muito rápido, né? É um curso, às vezes... É o que a gente estava conversando. Às vezes você faz uma coisa muito resumida, né? Você passa o conhecimento técnico. Isso. Mas você não passa a experiência, né? Que é outra coisa completamente diferente. Exatamente. Porque uma coisa é a gente saber, por exemplo, eu acho que como nós estamos conversando aqui. Isso aqui é uma coisa. Nós estamos falando de bases técnicas. Agora, por exemplo, no dia a dia, manejo, com a gente mesmo, só para contextualizar para o pessoal que está assistindo, a gente fez aqui uma implementação de uma área de MG12, paredão. E aí todo mundo, mas uma área tão pequena, 4 hectares irrigada e tal, não sei o que você já bota logo na área toda? Eu falei, calma, sabe por quê? Porque quando eu estive lá no Ceará, o seu Luiz Girão falou uma coisa para mim que foi assim, essencial. Isso eu ouvi da boca dele, ele falou, pegue uma área pequena, plante, veja lá como é que ela vai lidar, por exemplo, por um período ali, como é que você vai fazer manejo, taxa de lotação. Tenta ajustar para que você entenda como ela funciona dentro da sua propriedade. Faça análise de solo, adubo,
veja como é que é o retorno desse capim e tal, tudo mais, porque uma coisa é você vir aqui e conhecer a minha propriedade, outra coisa é você ir pegar esse conhecimento que está aqui, numa região onde tem um fotoperíodo completamente diferente do de Tapetinga, onde você tem um clima diferente, você tem tudo diferente e você tentar aplicar lá. Não vai acontecer. E isso é muito importante, da pessoa também ter o discernimento de entender, porque não é só pegar essa parte técnica e levar para... E chegar na prática de uma forma crua e aplicar. Como você falou, já era claro para mim que precisava de uma ordenha. Mas pro cara não, você tem que preparar o terreno, assim. Você tem que ver, você tem que... Aí você já chega geralmente com a ordenha, vai fazer duas, né? Não vai ser mais uma. Aí o cara já falou, uai, agora eu vou ter que trabalhar duas vezes. Que negócio é esse, né? Mas no entanto vai trabalhar bem menos, né? Claro, exatamente. Que não é tão esforçado no trabalho, né? E nesse caso do que você está falando, quando a pessoa vai fazer, concordo plenamente. Se chegar, por exemplo, você vai... eu até falei um pouquinho antes aí também até de adubação, né? Então, faz uma área pequena. Sim. Eu acho que é para você monitorar, anota tudo ali para ver o custo, ver o retorno, porque eu acho que é por aí que a gente vai. Claro. Se a gente quer crescer, né? Essa questão, pode chegar a irrigação. Agora sim, é fundamental ter um acompanhamento técnico. É isso que você faz aqui, tem que ter pessoas boas, competentes, equipe, né? Porque não adianta também você chegar e querer tocar sozinho um negócio que não dá. Tem gente, às vezes, que, como eu tenho cliente, que às vezes eles querem fazer tudo, aí você vê que ele precisa ter pelo menos assim, uma pessoa mais voltada, por exemplo, para alimentação, para nutrição, e ele está lá fazendo tudo. Fazendo tudo. Vai chegando num lugar, pergunta, chega em outro, fica tudo... a cabeça cheia, né? Não consegue amarrar. Não consegue. Eu acho que o direcionamento é muito importante, porque se você realmente for ficar, pega daqui, pega dali, pega daqui, pega dali, o que eu sempre tento passar aqui no podcast, aqui junto com o pessoal, é o seguinte, que o conhecimento técnico, ele é o investimento mais barato que você vai ter na sua propriedade, porque ele te economiza o retorno, ele se paga, né? E ele economiza o bem mais precioso que a gente tem. Tempo. Exatamente. O tempo passou, não volta mais. Queimando as etapas. Claro. Não é queimando, você reduz. Pulando, né? E uma das funções assim, mais fortes, talvez, do proprietário é delegar funções. É a gestão, né? Tem profissional para tudo. Inclusive, tem um que está ali atrás, né? Danilão ali. É isso. Mas tem profissional para tudo. Ele tem que ser um empreendedor rural, ele tem que ser ali o gestor, tem que chegar e falar assim, isso aí não dá pra mim não, isso aí tá caro, aí eu não vou, entendeu? Vai se discutir, né? Por isso que às vezes quando a gente quer fazer um investimento um pouquinho assim mais técnico, é melhor fazer assim também, concordo. Faz 1 hectare, faz 2, bora vendo, né? E também às vezes assim, irrigação já, se for pensar em irrigação de pasto, aí já tá lá em cima, então vamos, né? Vamos devagar. Irrigação, como você está fazendo ali de uma área de reserva. Pode chegar a fazer uma irrigação para um rotacionado, ótimo, né? E até para a gente conhecer também, porque assim, eu acho que todo manejo, ele tem, toda a pastagem, como ela tem o seu manejo específico, existe uma curva de aprendizado até de quem trabalha dentro da propriedade, como manejar aquilo. Com certeza. Então assim, a gente com esse experimento, apesar da gente ter o acompanhamento dos meninos, eu também estar em cima, o pessoal que já tem um pouco mais de conhecimento de manejo, a gente já começa a perceber que, na verdade, a gente errou em alguns pontos. Sim. E a gente precisa melhorar. Então, a gente já está com algumas coisas, já faz as anotações, nós erramos no ponto de entrada, nós erramos no ponto de saída. Exato. Olha, o dia a dia, forma de plantio está grande, vamos diminuir o piquete, porque a gente viu que começou a pastejar bem aqui na frente, aí vai, come, daqui, lá atrás às vezes está mais alto, entendeu? Então, na hora que você começa a chegar você começa a fazer essas observações, eu acho que sim, a área de aprendizado, a curva de aprendizado, ela passa mais ou menos por aí. Sim. E teve um ganho fantástico. Exato. Entendeu? Os animais saíram assim num peso maravilhoso de lá de dentro, entendeu? Eu não posso reclamar. E cada vez que vai ajustando, o resultado deve ser melhor ainda. Ô Henrique, voltando ao pânico, o paredão, você falou da proteína. No período, no corte ideal dela entrar, ela pode chegar a quantos por cento de proteína? Pode chegar a 16,5% de proteína. É por isso que, assim, das variedades existentes hoje, é que tem maior produção de massa e maior teor de proteína também. A produção irrigada tem um detalhe dele também que é interessante, no caso, se é resistente total à cigarrinha, inclusive as duas variedades, né? Porque uma a gente não tem aqui, que é a da cana, mas, sei lá, tomara que não chegue, mas quem sabe, ninguém sabe. Mas ela é resistente à cigarrinha
E ela tem nos 30 centímetros da base dela, subindo até o meristema, né? A picar onde ela começa a crescer, ela tem muita pilosidade, vocês já devem ter observado. Sim, muito sim, gente, né? sim. Parece até a cana, né? É. A gente fala o chique-chique, aquele da cana. Então aquilo ali também, se a pessoa, digamos assim, vacilou, deu uma errada no manejo, o gado às vezes não consegue também, sabia? Não, Comer. não come não. Tendo come. outras ofertas, ele não come. Pois não. é, então é uma proteção até que ela tem, né? Natural para poder não estragar ali o ponto dela de crescimento. Na parte irrigada hoje, quantas toneladas por hectare em média esse capim, você tem ideia? Ela pode chegar a 35 toneladas de matéria seca. Né? Rapaz, é muito. É muito. Tem ideia, Pra um mais capim. do que o milho, uma safra de milho. Ah, sim. É. E se a gente analisar, o fundamental é o volumoso. Né? O volumoso é que, na verdade, está ali, vamos dizer, de graça para a gente, se a gente trabalhar bem com ele, mas ele é fundamental. Se você passar para comprar volumoso, o negócio já... Comprar um concentrado, apesar dos preços que estão hoje os insumos, mas assim, você, para dar uma corrigida, né, numa dieta, mas você tem que encher, vamos dizer assim, a barriga dos animais de volumoso todo de fora. É que o volumoso é água, né? Entendeu? Não tem jeito. Nossa, aí, Você não tem consegue que tratar comprar bem um volumoso desidratado, precisa hidratar baratinho. Tem que tratar bem do pasto. É isso aí que a gente tem que observar. Eu, até um tempo atrás, eu acho que ainda tem assim um olhar de todo mundo. Quando vai no pasto, você quer ver logo o gado, né? Ver como é que o gado tá e tal. E assim, depois eu fui mudando. Quando eu chego, a última coisa que eu vou até olhar é o gado, porque tem que olhar como é que tá o pasto, né? Primeiro, então é uma mudança do olhar. Se a gente conseguir também com que o vaqueiro ali, o que está no dia a dia, ele também Tem esse consiga. Claro que a gente quer que ele veja como é que está o gado, ver se tem alguma coisa para ele curar e tal. Mas se ele olhar primeiro o pasto, geralmente o resultado, a sanidade do gado vai estar também melhor. Desenvolver essa habilidade de olhar por pasto. Olhar por pasto. Eu lembro que na época de pesquisa na faculdade que eu estava, até colaborando com alguns colegas, acompanhei, ou ajudei a fazer a morfogênese, que é acompanhar perfilhamento da planta, taxa de crescimento foliar e tal. E eu lembro que naquela época a gente avaliou o marandu. Sim. E a gente conseguiu crescimento assim, em áreas adubadas de até 7 centímetros. Eu estou falando de um braquiário. Olha para isso. De crescimento, de expansão? 7 centímetros na folha mais nova ali. Rapaz. Rapaz, assim, é um negócio que Nitrogênio. passa despercebido no contexto do dia a dia, passa despercebido. Mas a planta, ela tem um poder de proteção, de regeneração, respondendo bem à adubação. Nesse caso lá, foram níveis diferentes de adubação. E assim, como falei, estou falando de um braquiária. Imagine Um pânico desse. um pânico desse. Se a gente Já acompanhar... tem uma taxa ali natural aqui de 3, 3,5. Imagina você, né? Adubar. É um negócio fantástico. E eu queria, assim, que você, não sei se você tem essa experiência em relação, por exemplo, a semana acho que passada, Matheus é o agrônomo que nos orienta aqui, colocou a respeito de altitude. Ele falou assim, mais direcionado para o milho. Em relação ao paredão, você tem alguma orientação do ponto de vista, assim, áreas de maior altitude ou de menor altitude, se isso interfere nessa produção dele? Normalmente interfere, né? Em todas as variedades tem uma interferência, tanto de crescimento, às vezes como resistência à praga. Por exemplo, falei de praga, me lembrei. Lá em Catiba, onde eu tenho a propriedadezinha, é interessante, eu nunca vi lá até hoje, e logo que lá tem muito braquiária decumbens, um ataque de cigarrinho. Frio. Pode ser a ver, temperatura, mas na época de dezembro ali, onde ela está mais, não está frio, entendeu? E talvez a altitude também, não tem a ver. Então, no caso do paredão, eu não sei lhe dizer em relação a outros lugares diferentes. Aqui a gente está a 286 metros do nível do mar, né? Exato. E tá beleza. Já fui em regiões onde ele foi lançado, por exemplo, foi em Presidente Prudente, eu fui para o lançamento lá na Matsuda, já é outro patamar de altitude, e lá eu lembro até que foi interessante, quando chegou a gente veio no ônibus, né? Os representantes, os técnicos e tal. Aí quando foi chegando, eu falei, a Matsuda vai mexer com cana? Porque essa área é uma área que só para produzir semente, não é para gado entrar, rapaz, parece cana.
que Pode chegar a quase quantos 3 metros de altura. A gente entra. Aí eu falo, não, para ali que é o paredão. É o paredão mesmo. A gente entrou numa área debaixo de pivô central com o paredão, que tava aqui 1,90 m, né? 1,90 m. E não tinha sinal de floração ainda, muita folha. Sim. É porque ele floresce só abril, né? Abril pra Ele floresce também uma vez por ano, né? Pode acontecer aí, mas o normal é abril para maio. Sim. É Rapaz, porque às vezes a planta se defende, pode acontecer às vezes não em área irrigada, mas no sequeiro aí de repente, sei lá, Se adapta, né? teve uma área que foi mais castigada, aí passou um período de estresse hídrico, veio uma chuva, às vezes a planta sementeia, fora de época para ela se defender. Ô Henrique, falando em adubação, como é que você acha assim? Porque a gente, eu falo assim, até por mim mesmo aqui na propriedade, eu tenho vontade às vezes de adubar, mas a gente fica assim naquela questão, acho que até um pouco errada e enraigada dentro da cabeça de que a Itapetinga não precisa adubar. Realmente a gente consegue trabalhar bem sem adubação. Aqui é tão bom que a gente consegue fazer tanta coisa ainda que sem usar e vai, né? Claro que aí, do jeito que está a situação hoje, você não pode esperar muito tempo pelos resultados, mas a região dá essa condição. Mas assim, é o que eu falei no caso de empurrar descendo a ladeira, né? Que é mais fácil. Às vezes aqui você, com pouca coisa também, você tem uma resposta Muito boa. muito boa, interessante. Então é tudo questão de custo, né? Tudo hoje está mais difícil, tudo aumentou, o adubo também aumentou bastante, então tem que fazer bem monitorado. Normalmente, o que a gente tem aqui? Todo o Brasil tem deficiência de fósforo, aqui também tem, mas aqui a gente ainda tem manchas muito boas. Sim. A gente está acima da média do normal aí, então com muito menos a gente consegue chegar no nível médio pelo menos, né? Aí agora potássio geralmente também é baixo, mas corrige com um pouco. Para aumentar a produção é nitrogênio, né? Sim. Então aí você que pode se fazer uma experiência, claro. Primeiro fazer essas correções aí que não são grandes vamos dizer, do básico, né, de fósforo e potássio. Pega uma área menor e aí faz uma. Porque na hora que a gente faz isso, tudo vai assim, e a gente monitora, tudo vai melhorando. Tudo que a gente vai fazer, se for suplementar, você está tendo já o que está vindo de resultado do pasto muito maior, né? A correção é bem menor. Mas isso também, lembra, esse é caso a caso, né? Sim. Tem que avaliar a propriedade, fazer uma análise de solo, né? Fundar é básico. É o inicial, né? A análise do solo, né? É por isso que eu falo, quanto mais você vai entrando aí, é por isso que você precisa ter um acompanhamento. Pois Técnico. E você colocou a respeito aí de oscilação de matéria-prima, do mercado em si. E cada dia está mais difícil, é fato. E o que a gente pode fazer, digamos, da porteira para dentro? O que mais a gente pode produzir é capim. Se a gente... É mais barato. Pois mais barato. E é o que a gente consegue mexer. Exatamente. Dentro da propriedade. Isso. Se a gente depender exclusivo de comprar volumoso, a gente volta e meia sempre coloca essa situação. A conta não fecha. Comprar volumoso é para salvar um período muito crítico em um curto intervalo de tempo. Sim. Se a gente partir de um princípio. Uma estratégia ali, né? Ou para salvar mesmo. É para salvar. Agora manter do ano todo. Complicado. Torna-se A gente tem que pegar, eu acho que o melhor é o bicho ir lá, botar a boca e colher, né? E puxar. Com certeza. Agora você dá uma qualidade para ele melhor ali, né? Uma oferta boa de quantidade. Claro que vai ter sempre que ter as correções ali no posto, porque o pasto não tem tudo, né? Mesmo aqui numa região boa, você tem que ter a sua correção. Às vezes é mais mineral, às vezes é proteica energética, proteinada, e aí vai, dependendo do nível que está a propriedade. Mas o pasto é o básico, a gente tem que valorizar muito ele, né? Buscar depender o mínimo de insumos de fora, né? E a gente também está longe de qualquer maneira, né? Pois é. É legal a gente tocar nesse assunto, a questão de suplementação, da questão de animais, porque a Matsuda também trabalha com uma linha muito boa de mineralização. E nesse ano, com esses insumos caros, Henrique, como é que tá? Porque assim... Tá duro. Tá duro. Eu olho por todos os lados, né? A gente tem que olhar pelo lado comercial, que a gente trabalha, também como pequeno produtor, mas assim, olhando o lado dos clientes, tá complicado. O ano passado, pra você ter uma ideia, o ano inteiro a gente teve 2 variações de tabela. Esse ano a gente tá na terceira. Já tá, e a gente tá no mês 5, né? E parece que talvez ainda tenha mais. E dificuldade. Dificuldade é mundial, né? Fosfato, bicálcico, tá tudo bem assim, complicado. Então a gente não está vendo ainda como fala assim, não, eu acho que vai dar
uma estabilizada. Não está dando para ainda perceber. Mas isso se deve muito também porque a matéria-prima vem de fora? O que você está... O fosfato bicálcico, ele aqui no Brasil produz bastante, porque praticamente assim de uma empresa, né? A Mosaic, por sinal a Matsuda é o maior cliente da Mosaic, então assim, tem contrato, ela está garantida em relação à disponibilidade de fosfato, que vai ter muita dificuldade para muita gente assim em relação a ter também. Agora, a maior complicação é o ácido fosfórico, né? Que aí ele é importado, porque ele tem o enxofre, aí já é importado, e a Índia parece que andou comprando aí o ácido fosfórico da produção lá da África, né? Lá de Marrocos, e ele que combate a rocha fosfática que está lá bruta para formar o fosfato bicálcico, para formar os adubos fosfatados, né? E super simples, mesmo esse dia tava uma dificuldade, o adubo. Aí meio que domina o mercado. Aí você fica nessa dependência, então... Eu fui comprar mesmo um adubo agora recentemente para um milho. Recentemente não, já tem quase 60 dias. Rapaz... Um NPK? Foi. Suei um pouquinho. Se for NPK, por exemplo, com teor de fósforo um pouco mais baixo, ainda é feito com super simples. Super simples tava faltando. Não, com teor de fósforo baixo. A gente que pega assim com bastante frequência adubo, esses dias eu fiquei 32 dias sem ter o fósforo. Foi mesmo. Pelo menos mais comercial, que é o super simples. Mas aí você tem, claro. Só que aí é uma mudança também de cultura. Aí porque tem o MAP, tem o super triplo, só que aí às vezes a pessoa, não, é muito mais caro, é mais barato, né? Porque o teor de fósforo é muito mais alto. Mas por uma questão cultural ainda demora um pouquinho, né? Mas super simples mesmo, estava faltando. E essa falta no mercado, ela acaba impactando muito na produção, porque Sim. Antigamente a gente tinha eu mesmo aqui, o cálculo de sal mineral, quase nunca fazia muito assim, fechadinho, tipo quanto gastou, quanto não gastou, se não tava. Eu sempre falava, gente, é à vontade aí, deixa, às vezes perdia. Agora você já fica mais assim, você fala, gente, deixa lá, não pode faltar, mas também fica sempre de olho. Tem que estar sempre. Pô, Henrique, com essa tabela meio que doida, não sabe. Você está indicando para os seus clientes logo comprar semestral, anual, porque para manter o preço... Olha, no início do ano a gente indicou bastante, porque já se previa essas altas. Agora ficou difícil para a gente poder... Porque já fica assim... tem que ter um cuidado muito grande, né? O que a gente vai falar assim, fala assim, olha, pode ir mesmo, invista. Primeiro que às vezes o cliente fica pensando que a gente está querendo vender. Alguns mais antenados aí entendem logo e realmente fazem, mas não são muitos. Aí... agora também já ficou num momento assim, que ele foi aumentando. Então, estabilizar eu acredito que ainda não, mas fica assim, eu falo assim, não, compre bastante logo e tal. Agora já fica um pouquinho, porque vai aumentando de maneira que você fica achando, não, será que ainda vai aumentar mais, né? Mas é igual, por exemplo, a arame. Quem é que imaginava? A arame tá de um jeito que... 700 reais, né? Parece quase, quase 700, uma coisa dessa. Mas você fala assim, compre um bocado, né? Já chegou no nível, né? Já chegou no nível que a gente pensa assim, se subir mais daqui, vai chegar no ponto quase impossível, né? Tem algumas coisas que estão assim já... a gente... tá chegando no limite. A gente pensa, assim a gente está imaginando. Né? Eu uso para comparação uma coisa que a gente viu essa semana. A gente estava olhando o Brett e balança. 2 anos atrás, não foi? Mais ou menos? A gente viu Brett, balança, tudo completinho, 25 mil. Hoje ninguém fala menos de 40. Pois é. Ninguém. Teve alguma menos de 40 com Brett, balança? Teve nenhuma, né, da nossa cotação? Não. Nenhuma. Então assim, tudo agora virou... É isso, eu acho que mais importante do que antes, hoje, além da situação hídrica, a gente também tem que começar a se profissionalizar na pecuária e passar a enxergar o negócio, a fazenda como um negócio, efetivamente, e realmente a cuidar do bem mais precioso que a gente tem dentro da propriedade, que é o capim. Exatamente. Porque não tem como a gente fazer pecuária sem capim. Você pode fazer sem outras coisas, mas sem capim não. Sem capim não vai. E tendo capim, você vai conseguir conservar o solo, que também é a maior riqueza, né, que a gente tem. E às vezes a gente vê ainda manejos assim tão inadequados, às vezes até na formação de pasto, aquelas questões morro abaixo, né? Uhum. Aí levando ali erosão, tudo. E aí você está perdendo mesmo, você está perdendo o principal de sua fazenda ali, que é o solo, né? Quando você tem um pasto bom, um manejo bom, você está todo seguro com relação a isso. Eu penso também que a nossa pecuária, ela tem que ser, a de corte, a de leite, o que for, ela tem que ser baseada a pasto, entendeu? Aí você vai passar por animais, né, mais adaptados, né? Talvez
No caso de leite, um pouco menores, para poder você talvez ganhar um pouco mais no rendimento por hectare, entendeu? Às vezes você tinha uma, pode ter duas, né? Um gado um pouco mais rústico, aí sim, tal, no caso de adubação. Então eu acho que vai ser, né, sempre pensando em ganho por hectare, né? Acho que é o que dá. Sempre se ajustando, né? E aí vai ficando com uma dependência também menor dessa questão dos insumos. Né? Você falou um negócio que é interessante, porque a gente tem que começar hoje realmente a pensar no ganho por hectare que a gente tem. De área útil, né? Obviamente, né? Porque eu lembro que há uns anos atrás. Vou pegar uma aguinha aqui. À vontade, se você quiser água, café, quiser um uísque. Café daqui é bom não. Quiser começar sábado. Quiser começar mais cedo, né? Hoje não sei estou ainda, né? Não tem jogo do Bahia, tem? Não. Quando tem aí, se tivesse a história. Mas a gente começa a perceber essa profissionalização e a gente começa a ficar um pouco mais assim feliz de ver que realmente a gente está caminhando para esse sentido, né? E essa profissionalização é que a gente vê assim, aí a gente começa a ver realmente fechar por hectare. Há uns anos atrás eu lembro que eu fechei por hectare aqui a primeira vez, e aí eu lembro que eu olhei assim e falei, rapaz, deu R$50 por hectare. E eu achava aquilo ali, eu achava inconcebível mesmo. Aí eu fui estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre isso. E aí você começa a ver propriedades, na época que eu fechei, eu começava a ver propriedades assim altamente lucrativas, com 200, 300, 400. Eu falei, não, eu tenho que atingir isso aí, eu tenho que chegar nesse ponto. Hoje, graças a Deus, a gente já está com uma rentabilidade de mais de R$400 por hectare. Como eu te falei, ele estava conversando com o Alicate fala muito disso, né? Uhum. Ele tem um sistema que funciona, onde ele fecha mais de R$1.000 por hectare. Intensificado. Sim. E aí você começa a pensar nesses números, nessas métricas, que elas são muito mais, que elas profissionalizam e elas mostram a saúde do seu negócio. Exatamente. Porque de fato você está medindo a sua rentabilidade pela sua capacidade de produção. Exatamente. E você só consegue fazer isso realmente se você tiver, como você falou, aqui a gente tem a aptidão de produzir a pasta. Com certeza. A gente não tem produção de grãos, a gente não tem produção de nada, que a gente não é perto de nenhuma indústria que tem subproduto para a gente poder estar utilizando. Então é a pasta mesmo. Pasto. E a gente chegar em certos níveis de produção é extremamente satisfatório. Exatamente. Não é? E realmente para mim não tem outro caminho não. É cuidando da pastagem. Cuidando da pastagem. É a nossa lavoura. Eu vejo às vezes na agricultura, o pessoal vai numa área de soja, você vê aquele mundo lá e tá o agricultor, geralmente quando tá andando ali, fala, ele tá fazendo o que naquele mundo ali? Ele tá lá olhando, ver se tá aparecendo alguma lagartinha, se tem algum fungo. Ele tá olhando a lavoura dele. A gente, assim, comentou bastante aqui e é fato que a base alimentar pra gente tem que ser o pasto. Só que assim, a gente fala até de uma forma um pouco extensiva. E pensando assim, em trabalhar principalmente com leite, há a necessidade da gente ter uma reserva de alimento, de volumoso. Aí a gente parte para uma área, digamos, mais intensa de produção, que seja cana, que seja milho, que seja napier. Aí, só que essas culturas, elas são muito exigentes. Elas são exigentes e a gente recolhe toda a matéria orgânica que ela produz ali. Aí eu queria que você colocasse para a gente como conduzir essa área do ponto de vista de adubação, de rotação de cultura, o que você tem mais encontrado na região e talvez o que seria ideal para estar trabalhando nessas áreas de maior intensidade de produção. A região depois da seca e muita gente começou a se preocupar, né? Depois que veio o período bom, já foi esquecendo. Então se plantou bastante palma, né? Na região, que é também interessante e é bastante exigente. Cana também, a gente tem, mas diminuiu muito em relação a anos anteriores. Eu acho que tudo é favorável. O importante é ter em mente que aquela área ele tem que realmente cuidar como ela exige, né? Ela produz mais, ela requer mais. Ela requer mais, você tem que pegar realmente fazer toda a parte, análise de solo, fazer normalmente aqui, às vezes calcário quase que não pega, quando pega um pouquinho de calcítico mesmo, mas é pouco na região. E aí colocar nos níveis, né, adequados dos nutrientes, pelo menos fósforo e potássio, e
conduzir realmente como requer, porque ali vai ser uma lavoura para ser colhida, né? Então Praticamente 100%. 100%. E aí, se a pessoa vai fazer uma opção, digamos, por uma capineira ou uma cana, a cana é mais fácil, porque ele vai cortar uma vez no ano. A capineira tem que cortar mais, ele tem que cortar, e aí ele vai ter que ensilar, como vocês aqui estão fazendo já muito bem, e a gente vê que não tem, assim, no início tem dificuldade, né? Mas depois é o conceito, é o dia a dia, é o acompanhamento, aí o pessoal pega tranquilo. Então, tem que se ter isso em mente, porque acontece muito assim, vou fazer de repente uma capineira ou uma cana, a pessoa não quer às vezes botar adubo no plantio, né? Aí, Enquanto assim, que- tem que ele está partindo por intensificação. Enquanto que um braquiária produz algo em torno de quanto de tonelada de matéria seca? 10, 12. A cana, A cana pode produzir aí fácil, não sei o que, 80, né? 80. Eu fiz essa É, pergunta com só para o certeza. pessoal ter noção É. da exigência de cada planta e de cada E se intensidade. chegar, às vezes acontece muito. Aí ele tem até uma área lá, e aí, como tá chovendo bem e tal, ele, não tem esse trabalho de cortar, e vai deixando, aí passa. No caso da cana flecha, né, como a gente fala, pendor, aí ele vai querer, bom, agora eu tenho que fazer o quê? Vou cortar e fornecer. Aí sobra, aí ele vai ensilar. Ele já vai ensilar um material que já tá ruim. Quando acontece... Aí depois vai penalizar, pode dizer assim, tá vendo? Aí, Plantei, não aí deu certo. e o gado não tá nem comendo. É o Mas conhecimento. já passou, né? Mas Quando é também o acontece conhecimento esse- técnico, né? É Você, isso que eu você digo. tem um ponto de aproveitamento de tudo. Exatamente. Quando acontece esse pendoamento que o Henrique está falando aí, o grau Brix ou o doce da cana, ele foi mobilizado para aquele pendão. Exato. E a qualidade do material, o que tem de energia ali, foi embora. Aí a aceitação, óbvio que vai diminuir. Né? A aceitação pelo animal diminui e diminui a resposta também no animal. Tudo. Você perdeu o ponto ideal daquela planta. Assim como a cana, tem as outras culturas também que tem cana, o ponto ideal de ser capineiro, trabalhado. exato. A palma, todas são exigentes, né? Você tem que ter o cuidado. Tem que dar o que ela precisa, né? Agora, assim, mesmo trabalhando do ponto de vista de correção com a adubação, eu estou falando pela experiência que a gente tem aqui na propriedade, trabalhando com a produção de milho para silagem, a gente possivelmente suporta mais um ciclo da planta do milho e posteriormente a isso rotação de vai trabalho. entrar uma rotação de cultura. Aí, em função de praga, de matéria orgânica Sim, no claro. solo, né? É importante. A gente já está tendo essa necessidade e já enxergava isso assim superficialmente, mas teve um reforço agora do agrônomo, né, que orienta a gente e a gente vai estar fazendo essa rotação de cultura. Aí de repente pode ser uma área de capineiro, né? Pode ser o próprio MG12, que pode ser usado também assim, ou um elefante normal. Né? A gente está assim, como E já... ali também é interessante sempre deixar um pouco mais de matéria orgânica. Aqui na região, na verdade, o que precisa muito é matéria orgânica, né? No solo. Como o milho é uma gramínea, a gente está pensando muito em trazer, digamos, uma família diferente, entrar com uma leguminosa. Sim. E fixar nitrogênio no solo também. Certo. Talvez o feijão, vai depender. A gente estudou muito em relação se utilizar o feijão ou a abóbora. O Sim. que vai, assim, no final das contas, definir se a gente vai usar um ou outro, vai ser a folga de silagem que a gente tem para Sim, alimentar o nossos planejamento. animais. O feijão, a gente não vai esperar colher. Vai incorporar no solo, já Sim. pode vir a cultura E é do rápido. milho. Rápido. Se a gente tiver assim, um pouco mais de folga em relação a silagem para os nossos animais, a gente vai entrar com a cultura da abóbora e tentar ter um retorno econômico dessa Sim, cultura sim. e incorporar o restante. Sim. Essa decisão vai... Faz adubação verde Tudo também, isso né? vem também da análise de solo, né? Que a gente vai sempre Isso. fazendo para saber se tá na hora de fazer essa alternativa, essa mudança, ou se continua no milho ainda. E é interessante, porque e vai se olhar o mercado também, né? Se Com você for optar, certeza. daqui a pouco a abóbora não tem o negócio. Opa! Tá É melhor, uma né? prevenção que vai dar bom, vocês vão optar pela abóbora. Vai falar que nem o caso. Aí planta abóbora porque tá bem na hora de colher, todo mundo plantou, Todo tá mundo roda. É que nem o caso Normalmente é assim, né? É que nem o caso da farinha uns anos atrás, não sei se você lembra. Na época, acho Sim. que lá em 2012, por aí, o quilo da farinha disparou, o que não tinha. Aí todo mundo da agricultura familiar, vamos botar para plantar isso aqui, mandioca, aquele negócio e tal. Daqui a pouco, quando foi colher, não valia nada. Farinha já estava assim de um preço que ninguém queria, o povo dava.
Na época da seca mesmo, acho que ainda estava passando o efeito disso, que muita gente dava roça de mandioca. Isso, para colher. Não, pode colher esse trem aí, porque eu plantei achando que eu ia colher, mas não está valendo nada. Olha aí. Oferta da procura. A agricultura tem esse olhar ainda mais sensível, né? No mercado de semente acontece muito isso. Agora não, porque as áreas de produção de semente diminuíram. Essas áreas diminuíram porque muita gente que produzia, por exemplo, dentro dos critérios, vamos dizer, da Matsuda, muitos saíram, porque milho e soja está dando muito mais. Então passaram para milho e soja. Aí está tendo menos semente no mercado. Mas já teve ano de semente também, eu me lembro em 2008 e 2016, foram anos que o semente subiu muito, e aí muita gente foi plantar também, para depois ofertar. E aí caiu o mercado. Aí que a semente despencou. Eu acho que a gente está passando por um processo similar no gado. Agora bezerro tá caro, nós estamos falando aí bezerro pequeno de 450, 460 reais arroba. E quando a gente pensa nesses valores, aí todo mundo fala assim, nossa, olha, produzir bezerro, pelo tempo que o bezerro fica é muito, muito bom e tal. Então tá todo mundo partindo para cria. Se bem, não vou levar tem outras questões também que influenciam, né? Mas eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter um mercado relativamente saturado. Não saturado, mas um mercado bem abastecido de bezerros. Mas assim, é o ciclo da pecuária, ele tem aquele ciclo que vai passando, né? Abate de fêmeas, aí bezerro valoriza, aumento da roupa, essas coisas. Eu diria que assim, não só da pecuária, do mercado em si, também, né? O mercado, um ciclo, né? O mercado tem um ciclo. Agora eu tô achando que dessa vez agora vai demorar um pouco mais para poder reabastecer, porque assim, a região forte produtora do Brasil é o centro-oeste, né? De bezerro. E lá o clima não ajudou esse ano não. Então as estações de monta foram prejudicadas. A expectativa lá não é boa para produzir, não é isso? Não, eu digo então assim, como já estava acontecendo antes dessa virada aqui na região, de muita gente passar, né? Aqui o forte no corte era mais do que novilha, né? Você vai ofertar uma novilha de 12 arroba, 13 arrobas, né? Que até os frigoríficos até hoje bonificam muito mais, porque o mercado consumidor local é muito ávido por esse animal. Exatamente. Então aí esse animal que está faltando, virou matriz. Aí assim, regionalmente vai dar uma equilibrada um pouquinho mais cedo. Mas assim, a demanda é muito grande, porque tem muita gente que não tem vaca, né? Então, como antes disso acontecia, o pessoal comprou muito do Pará, comprou do Tocantins, né? Sim. Então, esse aí eu acho que não vai ter essa oferta, não. Então, eu acho que demora um pouco mais. Vai demorar. Mas uns 2 a 3 anos aí para dar uma... E nessa pecuária moderna, teve muita gente que enxergou esse mercado da terminação de novilhas como um fechamento do ciclo mais rápido. Isso também gerou esse déficit de oferta de bezerro agora. Retorno mais rápido. Com certeza. Recentemente eu conheci um cara que ele fazia cria, somente cria. E aí quando começou a ter essa demanda por novilha muito grande, ele enxergou um mercado que ele poderia vender, não esperar a bezerra criar para virar vaca. Aí foi acabando com a cria gradativamente. E foi diminuindo e fazendo só reposição de fêmea. E hoje ele tá voltando ao contrário. Ele tá assim, rapaz, eu tinha tempo que eu tinha desativado o botijão, tem até esse botijão que tá prestando ainda para a próxima estação de monta. Fazer cria. Porque eu vou ter que voltar a fazer cria, não tem jeito, tinha vendido os touros, tudo. E não tem no mercado. E eu acho que eu concordo com você que vai demorar um pouco, porque assim, quem está voltando também a fazer cria, está voltando muito pensando na sua própria produção. Exato. Não vai ofertar, né? Não vai ofertar no mercado. São poucos que estão pensando em de fato ofertar. Eu acho que quem está fazendo cria hoje está fazendo mais para poder suprir uma parte da sua própria necessidade. A gente conversou com o Danilo, das fazendas 2K. Isso. Faz o ciclo completo, né? E ele faz ciclo completo. Ele fala que ele tem, ele falou assim, metade mais ou menos, né, da produção dele, ele mesmo que faz. A outra metade ele tem que ir ao mercado comprar. Então quer dizer, ele fazendo ciclo completo, ele não ainda consegue atender a demanda de bezerro que ele tem. Exatamente. Ele teria que ter o dobro ou o dobro, um pouco mais que o dobro da quantidade de vacas que ele tem para ele poder abastecer somente o setor de terminação dele, de recria e terminação. Aqui na região, pelo menos assim, que você sabe que faz cria para ofertar, é muito pouco. São poucos. São poucos produtores. São pouquíssimos. Às vezes a pessoa, de repente, pode aproveitar um momento e tal, até um desafogo também de ajuste de lotação. Agora a gente tem que entender também que quem trabalha com a cria
passa por um desafio, ou vários desafios, muito grande. De luminosidade, de um sêmen de qualidade, de um reprodutor. Mão de obra de qualidade. Mão de obra de qualidade. Existem os perfis de produtores, né? Tem produtor que não tem perfil de jeito nenhum para Exatamente. criar. Estrutura, Então, você tem que tocar uma vaca, você tem que fazer uma inseminação. É bem mais complexo. É bem mais bem complexo. mais complexo. Daí, muita gente entendeu uma parte que era melhor abrir mão de fazer a cria e comprar. Isso. Aí também teve esse ponto que alavancou essa demanda de bezerro no mercado. E agora está meio que retornando, né? E assim, tem os perfis, né, como você falou. Tem gente, por exemplo, que mesmo precisando muito de bezerro, ele ainda assim ele não quer ter. E às vezes ele tem até áreas grandes que poderia pegar. Vou pegar 20% da área e vou produzir bezerro para mim, um percentual para poder fazer o estoque dele. Não quer, porque ele se especializou em fazer recria, engorda ou engorda, entendeu? E já tem aquele que realmente tem um perfil para cria. Eu acho que isso aí é interessante também, porque às vezes o camarada chega assim, agora eu vou começar a mexer com cria, e ele não tem um perfil, pode ser um prejuízo aí, vai atrasar a vida dele e tal. E aquilo que a gente tava falando... Tem que ser bom daquilo que você faz, né? Com certeza. Tem que ter objetivo na fazenda. Henrique, fazendo também uma associação interessante com o que a gente estava conversando mais cedo de pastagem. Uma fazenda que trabalha com cria, que é o meu caso, Sim. o perfil de pastagem ela é completamente diferente da fazenda que trabalha com recria e engorda. Exatamente. Porque uma fazenda que trabalha com recria e engorda, ela tem que ter um nível de aproveitamento lá em cima. Isso. A com cria, não é que você não tem que ter, mas é porque as pastagens elas são voltadas para justamente você trabalhar com um animal... um animal de mantença quase, né, basicamente. Você quer fertilidade nela para poder ela estar prenha, né? Você não precisa ter ganhos absurdos de peso numa vaca, até porque uma vaca muito gorda não é tão interessante para você, para reprodução, não é? Então isso tudo também quando você vai associar a escolha da forragem. É a pergunta geralmente que a gente faz por fazer, qual é o seu sistema que você quer fazer aqui, né? Ou que já está fazendo. Isso. É fundamental. Inclusive foi até assim, a gente fez uma reunião aqui com a proprietária, Dona Sueli, junto com os demais, para definir o que a gente O objetivo da fazenda. iria continuar fazendo. E nessa reunião, tradicionalmente, a gente vai manter o que era feito, que é produzir bezerro e bezerro de qualidade. A fazenda já tem essa cultura. Tradição. E o leite, né? E o leite. O leite é coisa, digamos, mais nova, Sim. mas a gente não vai estar deixando de produzir o bezerro de qualidade. Né? Excelente. Já tem um nome, é fácil de acesso, água, a gente tem o Rio Catulé, que é uma riqueza aí, e aproveitar a potencialidade de cada lugar. No caso nosso aqui, capim, água. Tem todas as condições favoráveis. Exatamente, é isso que a gente tem que analisar sempre, né? Pois é. Pra definir. E é bom que a gente pode contar com os parceiros, né? Que sempre tá próximo aí. Eu, de vez em quando eu faço umas consultorias, amigotoria, né? Oi, tudo bom? Tô querendo plantar um paredão aqui, o que você acha? Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. É melhor do que quando às vezes assim. Porque tem gente que já tá com aquela ideia definida e beleza, às vezes, mas se a gente puder, trocando ideias até por conta do perfil, né? De repente indicar. Por exemplo, aqui vocês podem chegar. É claro que a gente está sofrendo de novo esse ano, mas aí fala assim, eu quero plantar o capim mais produtivo. Pode, porque vocês têm condição para fazer isso. Mas tem gente que realmente não adianta. Ele vai plantar e depois ele pode ser até uma opinião ruim para aquele produto. Claro, Né? claro. Porque ele não vai fazer, não adianta. Entendeu? Então por isso que é fundamental realmente a gente perguntar ou qual sistema que ele já está adotando ou o que é que ele quer fazer depois. O objetivo, né? E aí e é muito importante ter profissionais como vocês, como você, na nossa região, porque é assim, eu sempre confio muito na sua opinião, desde sempre, sempre perguntei muito, tanto toda vez que eu vou plantar, Henrique, o que você acha? Estou pensando em plantar tal capim, Henrique, esse aí não é tão legal não vá não e tal, às vezes até da própria, que a Matsuda não nos ouça, mas até da própria Matsuda. Mas é a realidade, você fala, esse aqui não é seu não perfil, não plante esse, plante aquele, esse aqui é melhor para você. Plante que Henrique garante. Se chover. Você olha logo e fala assim, Eu acho que você tem até um contrato com o São Paulo. Rapaz, isso aí, a gente voltando, que vai fazer 23 anos, né, que a gente abriu a HB em setembro. E aí, na época tinha um radialista aqui, Mário Dantas, ele é falecido. E aí eu lembrei lá atrás de João Figueiredo, que ele tinha, né, plante que João garante
Era botar agricultura. Aí eu falei, rapaz, isso aí acho que dá para eu colocar. Só que eu coloquei só Plântica Henrique Garante. E ele que começou a fazer essa narrativa aí, ele fazia com a impostação de voz, ficou muito legal, né? E aí rapidamente pegou o negócio, graças a Deus. Mas aí veio, foi 98 isso. E a gente teve em 2003 um período seco também, que foi bem... 2003, 2004. Foi. Aí eu andava assim na rua, o slogan já estava realmente já... Consolidado. Aí o pessoal ficava, Plântica Henrique Garante, um solão, rapaz. Tudo torrado. Aí eu falei, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa pra... Como é que eu vou garantir agora? Aí eu coloquei o asterisco e botei, se chover. Eu lembro quando eu era novo, eu via esse Plântica Henrique Garante. E depois, mais velho, que eu que a gente foi se conhecer mais, assim e tal. E aí eu imaginava, assim, quando eu era mais novo, né, criança, assim, eu imaginava que era uma multinacional, uma empresa, que Henrique era um cara assim. Aí quando eu conheci Henrique, eu falei, aí quando eu já sabia que era você de vista assim, aí na hora eu falei assim, não, esse aqui é Henrique. Eu dei vontade e falei assim, esse que é Henrique? Aquele Henrique do Plântica Henrique Garante? É ousado, Não, mas tem umas slogans assim que pega, né? E, e da forma realmente como era feito na rádio e tal. Foi engraçado. Você achava que era um negócio. Eu, provavelmente, criança, Já né? fala automático. E a mente fértil de criança, a gente imaginava assim. E rapaz, assim, é legal porque tem esse compromisso seu mesmo. Eu lembro que vários eventos que a gente foi, realmente tem o sloganzinho, né? Plântica Henrique Garante, ainda vai se chover. Mas uma garantia pra mim. Mas desde o início era Matsuda, você trabalhava já com a Matsuda? Não, quando eu trabalhei 9 anos, né, com as fazendas Andrade e Mendonça, gerenciando as fazendas, aí quando eu saí, eu coloquei a atividade comercial, conheci muita gente do ramo de semente também e tal, e eu sempre gostei também dessa área comercial, né? Porque meu primeiro emprego, na verdade, não tinha nada a ver com agronomia. Eu trabalhei vendendo seguro saúde, né? Foi meu Bem primeiro parecido, emprego, já era né? pai, e aí foi a oportunidade que surgiu, eu falei, vou, e deu certo, eu já estava até ganhando prêmios de venda, né? Aí fiquei 1 ano, aí tive o convite para poder vir para cá, queria muito vir também, porque meu pai tem, né? A família tem propriedade na região de Potiraguá. Só que não dava para eu vir só para poder assumir, não tinha como bancar. Aí eu precisava ter esse outro trabalho. Trabalhei 9 anos e quando eu abri foi em 98. Aí em 98 eu vendia semente de um pessoal que eu conheci de rancharia, lá da região de Prudente também, em São Paulo. E depois eu vi também que não dava para ficar só com semente, né? Porque tem a sazonalidade e tal, as épocas melhores, épocas bem assim, de menor movimento. Aí 2 anos depois eu falei, preciso pegar alguma coisa também que seja também da área. Aí peguei adubo, na época da Bahia Fértil. Sim. Bafertil, que depois a Erinja arrendou e acabou ficando lá. E depois eu precisava também de a Bafertil tinha sal mineral, chamava Boi Fertil. Eu já estava vendendo bem, aí eles pifaram. Vixe. Eu fui o último, inclusive, a sair, né? Vendia, mas nesse período eu fui numa viagem em Uberaba e fui me aproximando também do pessoal da Matsuda que estava expondo, fui lá na AgriShow em Ribeirão Preto, aí conheci a turma, tem até uma coisa engraçada disso aí, quem me indicou foi o pessoal da rancharia, da semente que eu comercializava, e que eu falei, rapaz, preciso de um sal mineral e tal, porque o que eu vendia a empresa pifou e tal, aí não, vou ligar agora aqui, ele ligou lá para Presidente Prudente. Aí eu me apresentei, aí o Almir falou assim, não, você vai lá na AgriShow e tal, vai conhecer o pessoal de Minas. Aí depois que eu acabei pegando o sal do Matsuda, eu peguei a semente também, o pessoal de rancharia, pô, a gente lhe apresentou e você agora botou nós. Aí fala então, né? Eu falei, Oportunidade de a mercado, empresa não era posso grande fazer demais nada. e colocou tudo logo na minha mão, aí pronto. Então já Aí foi assim, então a Matsuda está fazendo fez agora em maio 19 anos. Pô, Rapaz, já é um tempinho até bom, hein? boa, tá. 19 anos, é. Um pessoal assim, muito simples, cultura nipônica, né? Mas tem a sociedade com o pessoal de Minas, então assim, é um pessoal muito legal de trabalhar, uma empresa que começou pequena, hoje é enorme, é brasileiro, né? 100% brasileiro, mas assim, mantendo sempre a simplicidade, a familiaridade, isso aí é muito legal, né? Bacana. Ô Henrique, é um prazer enorme te receber aqui. Foi um prazer enorme. Eu falo não só por mim, mas por todos aqui que te ouviram também, que foi um bate-papo muito enriquecedor.
E é isso aqui, a proposta é essa, a proposta é a gente trocar ideia, é a gente estar sempre difundindo o conhecimento. E você é convidado para voltar muito mais vezes, para a gente conversar muito mais sobre... Porque a gente nem sempre, a gente, numa conversa só, a gente não consegue esgotar, a gente tenta mais ou menos direcionar para não ficar um pega aqui, pega ali, pega aqui, pega aqui, senão a gente fica... Tem como falar de nutrição também, da parte da Matsuda, que é muito boa, que é muito forte também. De uma maneira geral, né? E tem muita coisa para a gente conversar ainda. Né, não? Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço demais. Eu não sei nem quanto tempo a gente conversou, mas para mim começou agora, entendeu? Foi muito legal o bate-papo. Vocês estão realmente de parabéns. Eu acho que, como a gente falou no começo, eu acho que acrescenta, né? A visão sempre é tentar acrescentar alguma coisa. O menor que seja, como eu falo, cada vez que eu vou em um lugar eu aprendo alguma coisa, então eu trago alguma coisa também para o meu conhecimento, né? Que é uma coisa que ninguém tira da gente, né? Essa questão. Então, assim... Muito legal, gostei bastante e todas as vezes que vocês me chamarem eu vou estar aqui no maior prazer. Eu nem senti o tempo passar. Vamos chamar muito, pode deixar. Mesa Rural agradece, né? E nosso objetivo é sempre estar levando para o pessoal aí um bate-papo descontraído, mas de informação muito válida para a galera. É isso, galera. Não deixem de compartilhar o vídeo e apertar no sininho lá para sempre... tendo vídeos novos. Mesa Rural Podcast. Mesa Rural Podcast. Mesa Rural Podcast. Obrigado pessoal, a vocês. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.